uma vez, igreja. A paz do Senhor. Aleluia. Queria que você pudesse abrir a palavra do Senhor em Mateus. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Gosto muito deste texto e tenho me debruçado sobre ele faz algumas semanas já. Vou puxar para cá. O texto é Mateus 22, dos versos 1 a 14. E vamos ler ele primeiro. Vamos ler esse texto. Diz o seguinte, a minha versão é NVI, tá? Mateus 22, a parábola do banquete de casamento. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Verso 8. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Irmãos, imagine que tem uma pessoa muito importante. Eu vou até dizer, essa sexta-feira, né, teve a reinauguração ali, né, do espaço, né, do ginásio ali. E você viu que todo mundo foi convidado, né? A cidade foi convidada para participar ali da reinauguração é um ginásio de esportes, né? Isso. Né? Então, poderia ter sido convidado só as autoridades da cidade, mas todo mundo foi convidado, é um evento público, não é mesmo? Aqui, o que o texto está dizendo para nós? Está falando realmente do reino de Deus, do reino que foi prometido para os judeus, não é mesmo? Que desde antes da criação do mundo, vamos lá, Abraão, vamos pegar a promessa que Deus fez a Abraão, tinha o povo que Deus selecionou, que Deus transformou em seus nobres, não para que fossem orgulhosos, mas para que fosse um farol que mostrasse o caminho que Deus queria que toda a humanidade seguisse, não é mesmo? São os judeus, foi o povo escolhido de Deus. E quando finalmente chegou a hora de participar do banquete com Cristo Jesus, o que eles fizeram? Não queremos. Então é claro que Jesus aqui está atacando aqueles religiosos que não queriam saber de obedecer fielmente o rei, mas só queriam as coisas boas que o rei podia oferecer para eles, né, os seus títulos. Só que este convite já havia sido feito há muito tempo para eles. Vários aguardavam ansiosamente e outros nem tanto. E uma vez que eles se negaram a receber esse convite, este convite foi feito a nós, foi aberto a todos os outros que eram indignos. Então o título da mensagem de hoje é um convite inesperado. Eu e você recebemos do Senhor um convite inesperado. Nós não éramos dignos, nós não fomos o povo escolhido por Ele. Mas agora Ele está nos fazendo um convite inesperado para nós. Um convite de participar do casamento do seu filho. Amém?
eu quero que você lembre que Cristo quer você na eternidade. Esse convite que ele faz aqui, eu quero você, Júlio, eu quero você, Jussara, eu quero você, Flávio, quero vocês, irmãos, na eternidade comigo. Mas vamos ver o que o texto nos fala a respeito disso. Então eu quero trazer 4 características, tá bom? 4 características desse rei que está fazendo convite para você essa manhã, na verdade. Pessoal, a primeira característica é que o rei, ele honra as suas promessas. Ele disse para Abraão que ele iria abençoar os povos. Ele disse para Abraão que ele ia cumprir a promessa dele. E ele cumpre. Ele disse para o povo judeu que ele ia restaurá-los. Ele prometeu para o povo judeu que ele iria tirá-los do governo de César e todos os governos que os dominaram e iam colocá-los para reinar junto com ele. Então ele está honrando esse compromisso que ele fez. Ele é como um rei que chega e fala: finalmente, agora que o meu filho vai casar, eu vou dar tudo de bom e do melhor nesse banquete maravilhoso, porque eu sou o rei poderoso e maravilhoso e justo e bom, e eu quero dar para vocês, aqueles com quem eu fiz uma promessa, tudo o que eu havia prometido. Quero que vocês participem comigo, eu quero vocês comigo. Então nós vemos que esse rei, ele cumpre a sua palavra. Ele faz a sua parte. E isso, pessoal, é a primeira parte. É a questão dos judeus. Mas lá na promessa que Deus fez para Abraão, ele fala que todos os povos da terra seriam abençoados. Amém? Para nós, igreja do Senhor, que cremos em Jesus Cristo, a promessa dele é o seguinte: por mais que você sofra, eu preparei a eternidade para você. Eu estou convidando você que está ouvindo a palavra de Deus a se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo e vir nesse mesmo banquete que eu preparei desde antes de você vir a existir. Eu preparei esse banquete para você. São as promessas que o Senhor fez para nós através de Cristo. Nós somos igreja, nós cremos em Cristo. Quais são as promessas de Cristo? Eu voltarei para buscar os meus. A porta está aberta, o caminho, ele é estreito, a porta, ela é estreita, mas lá no final desse caminho, eu estarei lá para recebê-los e vocês participarão da minha glória comigo por toda a eternidade. Nós somos convidados para o casamento do Cordeiro, amém? E é isso que eu quero te lembrar. Às vezes você está triste, às vezes no trabalho, às vezes você foi mandado embora, né? Às vezes você tem uma instabilidade lá, né? A gente vê, por exemplo, eu acabei de ver uma notícia, acho que no começo da semana, que teve um problema na fábrica da Toyota, aqui no Brasil. Imagina o tanto de funcionário que deve estar assim: putz, eu vou ser mandado embora. E agora? Às vezes é você. Às vezes você recebeu uma notícia de uma doença, de um câncer, por exemplo, ou às vezes você sofreu um acidente, perdeu um membro do corpo. Tem várias coisas que acontecem que são tristezas. Mas a promessa de Jesus é que, independente dessas tristezas, ele vai cumprir o prometido. Ele vai te dar a salvação. Quando você creu em Cristo e se arrependeu, ele vai cumprir. A missão é dele, a missão é do rei, a missão é de Deus. E nós participamos com ele. Amém? Amém. Essa é a primeira característica. E a gente consegue vê-la nitidamente aqui na primeira parte do texto. Não é mesmo? Deixa eu voltar aqui, que saiu. Mas a gente tem outra característica do rei. A primeira é que ele cumpre. A segunda é que ele destrói aqueles que o desprezam. O povo judeu, a quem ele havia prometido, não aceita, mata Cristo. Crucifica os judeus e os romanos. Aqui os judeus representam o povo que não quis de Cristo, e os romanos representam nós. Os gentios também mataram Jesus. E o que o Senhor faz na parábola? Ele destrói. Então não se engane, irmãos. Não se enganem. Aqueles que odeiam o Senhor, aqueles que não buscam seus caminhos e o odeiam, ele destruirá. O Senhor, com seu braço forte, ele vai destruir todos os que se colocam contra ele. Ele vai destruir os impérios que dominam este mundo. Ele vai destruir todos aqueles que
têm autoridade e a usam para oprimir tanto o povo de Deus quanto aqueles que não são povo de Deus. No Apocalipse é claro, a gente lê, está lá, que o Senhor virá e com sua espada afiada ele vai destruir aqueles que se reunirem contra ele. Irmãos, nós cremos nisso. O Senhor é poderoso, o Senhor é forte, então fiquemos em paz, porque o Senhor vai aplicar a justiça dele. E nós vemos pequenos oásis de justiça, não é mesmo? Nós vemos, por exemplo, nós vemos lá uma tentativa de golpe acho que foi na Coreia do Sul. E foi impedida. Olha só, o povo seria colocado ali em um regime militar, provavelmente seria um povo que seria abusado, mas Deus permitiu que isso não acontecesse. Mas ele também permitiu que o Nepal caísse. Nós vemos pequenas coisas que acontecem, mas isso não representa a totalidade da justiça de Deus. Porque por mais que tenham revoltas e tomadas de poder, não necessariamente todas elas representam a justiça de Deus. Mas o Senhor que é justo, quando Ele vier julgar a terra, fique em paz. Porque todos aqueles que menosprezaram o Senhor, todos aqueles que se colocaram contra o Senhor, eles serão destruídos. E isso dá glória a Deus. A justiça de Deus não é que nem a minha, gente, de verdade. Todo mundo aqui tem posição política e tal. E às vezes a gente vê uma coisa e fica bravo. Às vezes a gente vê outra coisa e passa pano. Deus não passa pano. Deus aplica a sua justiça àqueles que o odeiam, aqueles que não o querem, aqueles que buscam destruir a sua mensagem, aqueles que destroem os seus mensageiros. O Senhor, se essas pessoas não se arrependerem, o Senhor as julgará. E isso dará glória a Ele. E é nisso que nós cremos, que todo aquele que não crer em Cristo já é culpado. Aquele que não crê em Cristo, quando Deus o jogar no inferno, Deus estará sendo justo, porque o convite foi feito, Ele já convidou, já está aberto. Mas essas pessoas se negaram a receber o convite de Deus. Isso nos leva à terceira característica desse rei. Eu quero só parar aqui, 5. Se nós lermos só o verso 5 até o 7, ou seja, do 1 até o 7, eu vou direto para o 5. Mas eles não lhe deram atenção e saíram um para seu campo, o outro para os seus negócios, os restantes agarrando os servos maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e enviando o seu exército destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Se o texto só parasse aí, já dava para ver que Deus estava sendo justo em tudo. Ele fez um convite, não quis, me trataram ruim, não quiseram o que eu tinha oferecido, ainda mataram os meus mensageiros, eu vou aplicar minha justiça. Se o texto acaba aí, pronto, Deus continua sendo justo, continua sendo tudo bonito, tá certo. Mas o texto não acaba aí. Ele diz o seguinte: então disse a seus servos, o banquete está pronto, a mesa está posta, mas meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Os bons e os maus que receberam a generosidade do Senhor somos nós. Aqueles que receberam o convite fomos nós. Toda vez que o evangelho é pregado para você, toda vez que um pastor ou um irmão chega para você e fala, se arrependa e creia no evangelho, é um convite que está sendo feito a você, para que você participe do banquete, para que você entre na presença do rei, que antes você não podia entrar. Um plebeu não pode. Imagina se um plebeu tenta entrar num castelo. Os guardas matam, acabou. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas se as portas estão abertas e o próprio rei te convidou, você está permitido a entrar. Irmãos, esse convite foi feito para nós através de Cristo Jesus na cruz. O convite, a generosidade desse rei foi colocada para nós. E Jesus quer você na eternidade, Ele quer você no banquete. O Senhor quer você no banquete. Ele quer os bons e os maus no banquete.
Ele quer os bons e os maus no banquete. Eu estava lendo um comentário de Spurgeon sobre esse texto, e olha só, o rei estava andando no meio do povo. Ele andava no meio deles no banquete. Imagina que maravilhoso. Normalmente, quando tem um banquete desse, o rei fica longe, você vê de longe. Mas o rei está andando entre os convidados que são indignos. O Senhor está dizendo para nós que na eternidade Ele vai andar entre nós. Nós teremos, além do banquete, nós teremos a presença do Rei, nós teremos a presença de Deus, aquele que mede o universo na palma da mão, aquele que sonda o seu coração, aquele que sabe tudo que você fez, tudo que você faz, tudo que você vai fazer, aquele que mantém todo o controle, Ele vai estar junto com você, junto com todos aqueles que aceitam esse convite. Não importa se você foi bom ou se você foi mal, quando você aceita o convite, o Senhor está te justificando, Ele está te transformando em bom, e quando você se arrepende e crê no Evangelho, Ele está te santificando, se você está obedecendo a mensagem de Cristo. Amém? Irmãos, esse texto é maravilhoso, ok? E se fosse parar por aqui, também já estava bom. Você vê que é um texto que ele é específico e ele pode ser parado a qualquer momento. Mas o Senhor, ele não para, ele continua. E antes de entrar na quarta característica, eu quero te lembrar, irmão, você que aceitou a Cristo, você já está nesse banquete. O Senhor já está te dando toda a força, toda a paz, para que você vença o pecado dia após dia, para que você continue pregando o Evangelho, para que você continue, mesmo sendo pressionado de um lado e do outro, você não se desanime, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios. Mesmo que você esteja sendo perseguido, você não desmorone, porque ser pressionado e perseguido causa morte em nosso corpo, e essa morte gera a vida. Assim como Cristo morre na cruz, perseguido e destruído, quando nós somos perseguidos e destruídos por obediência a Cristo, a nossa morte gera a vida. As pessoas veem que nós estamos morrendo pela verdade, nós estamos abrindo mão do nosso pecado, nossa carne, e nós estamos deixando Jesus Cristo brilhar. E quando o Senhor os cobrar na eternidade, haverão aqueles que olharão para as nossas mortes, para nós mesmos, e se arrependerão também, e o Senhor vai falar, bendito, bendito meu, entre na presença do Rei. Mas aqueles que viram o nosso testemunho, e mesmo assim continuaram negando a verdade do Senhor, o Senhor fala para as trevas, onde há choro e ranger de dentes. Então viva o Evangelho, irmão. Fique na paz. E isso é a parte legal. Eu quero que você, que se arrependeu e creu no Evangelho, eu gostaria muito que você saísse daqui encorajado, sabendo que o Senhor já vê você no banquete. Que você já está no banquete do Senhor. Você já está com a presença dEle do seu lado. Você já está com Ele. Você já foi permitido na presença do Senhor. Mas tem uma última característica, que é um aviso. Um aviso. A quarta característica do rei é que ele não é tolo. No verso 11 diz o seguinte: mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E ele lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. O Senhor está com os olhos atentos. O que é essa veste nupcial? Você pode perguntar. Ah, Guilherme, eu não sei o que é isso. Na verdade, tem um grande debate teológico sobre o que é essa veste nupcial. Alguns teólogos dizem que essa veste nupcial era algo que os gregos faziam e que os judeus começaram a fazer por causa da cultura, que é alguém muito rico, muito importante, um nome muito importante, ele convidava as pessoas para o casamento do seu filho, da sua filha, e ele dava roupas para serem utilizadas durante o casamento. Essa é uma visão. Outra visão é que tinha um broche, tinha algo, algum item no corpo da pessoa que representava que ela estava honrando quem fez o convite, estava ali para celebrar e ajudar e honrar o filho que ia casar, a filha que ia casar e o pai, a mãe. Tá? Então, essa veste nupcial é algo que denota que você honra aquele que fez o convite.
E a aplicação disso é: o que mostra que você, que está aqui na igreja do Senhor, o que mostra que você que está aqui na igreja do Senhor está honrando o rei, reconhece o rei? O que é a veste nupcial? É o arrependimento dos seus pecados e a obediência dos mandamentos de Cristo. Então o Senhor está falando, existem infiltrados na sua igreja que não respeitam o Senhor, que não obedecem de Cristo. Existem aqueles que estão aqui só para as bênçãos, mas eles são zombadores de Deus. A parte legal é que Deus não manda outras pessoas irem conferir, Ele mesmo sabe. Então, irmãos, não vamos perder tempo de ficar olhando, será que aquela pessoa é crente? Não, descansa. É você com Deus. Analise o seu coração e pense, peraí, eu estou na igreja por quê? Por que eu estou indo numa igreja? Por que eu estou aqui? Porque é gostoso? Porque tem comida depois? Porque o pastor tem uma oração forte? Porque os irmãos oram por mim, eu sou curado? Porque meu parente cai endemoniado e alguém orou por ele e ele deixou de ser endemoniado? Porque eu estava endemoniado e alguém orou por mim e fui liberto? Se é só por isso, mas você não se arrependeu, e você não creu no Evangelho, e você desobedece os mandamentos de Cristo, eu tenho uma má notícia. Os olhos flamejantes do Senhor estão te vendo. Não ache que não está. Não ache que não está. Ele está te vendo. Ele já te viu. E Ele está andando em sua direção. E Ele perguntará para você, onde está o arrependimento? Onde está a obediência aos meus mandamentos? O legal é que esse homem, ele emudece. Ele não se justifica. Porque ele sabe muito bem que ele está ali para afrontar o rei. E ele imagina que o rei não sabe que ele está ali para afrontar ele. Ele reconhece como se fosse plena luz do dia aqueles que estão ali para menosprezar o reino dele e comer da sua mesa. Mas eu quero te acalmar agora também. Os bons e maus, quando aceitaram o convite, se arrependeram, obedecem a Jesus, o broche ou a veste está sobre eles, está sobre você. Está sobre você que creu em Cristo, que vive obedecendo os mandamentos dele. Está sobre você. E quando os olhos do Senhor passarem por você, não verá você, não verá o bom e o mal, verá o sangue de Cristo que cobre a multidão de pecados que nós cometemos. Amém? Amém? O infiltrado não se arrependeu. Ele entrou na festa sabendo que deveria estar vestido, mas não fez para afrontar o Deus vivo. Para encerrar, irmãos, você pode ser 3 tipos de pessoa nessa festa. Creio que não tem nenhum judeu aqui, né? Mas se tivesse um judeu, o convite ainda está sendo feito para ele, se ele se arrepender e se ele receber Jesus. Tá? Mas se você ainda não crê no Evangelho, se você não crê em Cristo, se para você Cristo é um mito, ou para você, não, o Jesus histórico existiu, mas eu não creio que ele é filho de Deus, eu não creio que ele ressuscitou dos mortos. Esse convite ainda está sendo feito para você. Se arrependa e creia no Evangelho de Deus. Ele quer você na mesa. Cristo quer você na eternidade com Ele. Cristo quer os bons e os maus na eternidade com Ele. Amém? Então, se você é essa pessoa, Jesus está estendendo a mão para você agora, nesse momento. Você que nos acompanha em casa também. Jesus está estendendo a mão para você. Ele quer você no banquete. Ele quer você na glória dele. Amém? Basta você aceitar, se arrepender e seguir os mandamentos de Jesus. E é difícil, viu, irmãos? É difícil não xingar. É difícil não mentir. Ainda mais pais, né? Eu vou usar o exemplo dos pais, né? Às vezes o nosso filho chega com alguma pergunta cabulosa, a gente fica com medo de responder, né? Ali o irmão, às vezes o seu filho, eu vi um exemplo muito bom. O filho chegou em casa, chegou pro pai e falou: "Ah, papai, o que é virgem?"
Aí o pai fica, meu Deus, como que eu vou falar? Meu filho tem 7 anos, como que eu vou falar para ele que é isso? Você fica, não, filho, eu não sei. Você sabe o que é, mas você mentiu. Ele fala, tá, mas filho, onde você viu isso? Não, é que tem aquele negócio ali que a mamãe coloca na comida que é extra virgem. Era só você ter explicado que era o óleo, que era o azeite, para que serve, né? E tudo bem, mas essa mentira, tá, irmão, essa mentira também nos contamina. Deus vê ela. Deus vê ela. E Deus quer que você não a cometa. Quer que você seja sábio. Quer que você não se renda ao pecado. Amém? Obedeça a Jesus. Continue obedecendo. O segundo, irmãos, é aquele que aceitou o convite, é aquele que está vivendo, está obedecendo a Jesus, está vivendo o banquete, desfruta do banquete com o Senhor, que não merecia, como todos nós aqui não merecemos, mas está desfrutando porque o Senhor convidou. Continue. Glória a Deus. As dificuldades virão, mas o Senhor está te protegendo. O Senhor já está com você no banquete dele. Você já está com Cristo na eternidade. Amém? Levante-se, lute, continue vivendo a sua vida de fé. Continue vindo à igreja aos domingos. Continue participando da escola bíblica. Amém? Continue. E o terceiro e último é você que está brincando com Deus. Não sou eu que estou puxando sua orelha, não. É o Senhor que está puxando sua orelha. Não tem como esconder. Não brinque. Hebreus 10, 26 diz assim: se continuamos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou ele como comum e profanou o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem. E também, o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Eu creio que essa mensagem que o Senhor está trazendo para você, é para você olhar para o seu coração, não é para olhar para o outro, não. Não é olhar para o outro, não. Para com isso. Olha para você. Se Deus está trazendo essa mensagem, é porque ainda há tempo de arrependimento. É porque ainda há tempo. Há tempo. Se arrependa. Obedeça os mandamentos de Jesus. Porque Cristo quer você na eternidade. Quer você também. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.